Lira, plenário da Câmara, deu resposta ao voto impresso da PEC será arquivada. A proposta do voto impresso recebeu 229 votos favoráveis e 208 contrários. Além de uma abstenção por ser uma PEC, não bastava a maioria simples, era preciso obter mais qualificada. Após a derrota da proposta de emenda à Constituição que permite o retorno do voto impresso nas eleições, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, disse que o texto será arquivado. A PEC do voto impresso foi a primeira derrota do governo com Lira à frente da presidência da casa que ele ocupa desde fevereiro. Queria agradecer ao plenário desta casa pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita particularidade ou com muita segurança, e a democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto, e na Câmara eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado, afirmou. A proposta do voto impresso recebeu 229 votos favoráveis e 208 contrários. Além de uma abstenção por ser uma PEC, não bastava a maioria simples, era preciso obter a maioria qualificada, portanto, no mínimo 308 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Como não obteve número suficiente em primeiro turno e os destaques foram prejudicados e o segundo turno não precisou ser iniciado. Presidente da CPI da Covid chama o desfile de blindados das Forças Armadas de ataque frontal à democracia. Marinha faz parada militar na esplanada dos ministérios. Marinha realizou hoje 10 um desfile com veículos blindados e armamentos na esplanadas dos ministérios em Brasília, o caminho do centro de instituição de Formosa, em Goiás, onde haverá treinamento de militares. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o evento da rampa do Palácio do Planalto, onde recebeu convite para comparecer a uma demonstração operativa que será realizada em 16 de agosto. O ato ocorreu no mesmo dia em que está prevista a votação no plenário da Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição da PEC 135/2019, que torna obrigatório o voto impresso no país para parlamentares, e o evento seria uma tentativa de intimidação. No entanto, em nota divulgada na noite de ontem, 9, o Comando da Marinha destaca que a entrega simbólica foi planejada antes da agenda para a votação da PEC 135/2019 no plenário da Câmara dos Deputados, não possuindo relações com a mesma ou qualquer outro ato curso nos poderes da República. Ao abrir a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da pandemia, nesta terça-feira, o presidente do colegiado, senador Omar Isis, disse que o papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. É um absurdo inaceitável, não é um teatro sem consequência, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. De esses desfiles como esses serviram para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem nossa soberania, o que não é o caso. As Forças Armadas jamais podem ser usadas para intimidar sua população, seus adversários, e atacar a oposição legitimamente constituída. Não há nenhuma previsão constitucional para isso, completou. Segundo o Comando da Marinha, o objeto do desfile foi convidar o presidente Bolsonaro para participar do evento, que é realizado desde 1988, porém o convite costumava acontecer em gabinete de forma protocolar. É a primeira vez que esse desfile ocorre na área central de Brasília. De acordo com a Marinha, a operação objetivo de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica de ponto emprego e de caráter anfíbio ou expedicionário, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Este ano, de forma inédita, haverá também a participação de meios do Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, de modo a implementar interoperabilidade
operabilidade das Forças Armadas do país. Ontem, partidos políticos entraram na justiça para tentar impedir a exibição, mas as ações não tiveram efeito. Também nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não apoia a demonstração e que os deputados quiserem a votação sobre o voto impresso pode ser adiada. Entretanto, ele não acredita que o desfile tenha relação com a votação no país polarizado. Isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Entrarmos em contato com o presidente Bolsonaro, que garantiu que não há esse intuito, mas não é usual. É uma coincidência trágica dos blindados para Formosa e isso apimenta este momento, afirmou. Este ano, a operação envolveu mais de 2,5 mil militares da Marinha, do Exército, das Forças Aéreas que simulam uma operação anfíbia, empregado mais de 150 diferentes meios entre os aeronaves, carros de combate, veículos blindados e anfíbios, que artilharia, lançadores de mísseis e foguetes. Os veículos e equipamentos que serão utilizados foram transportados do Rio de Janeiro para Brasília com a Agência Brasil. Coronel nega envolvimento em irregularidade na compra da vacina. Além de negar ter presenciado propina, ele usou seu direito ao silêncio. Presidente do Instituto Força Brasil, UFB, militar da reserva Elcio Bruno Almeida, negou nesta terça-feira 10 à Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid do Senado qualquer irregularidade na reunião realizada para negociar a compra de vacinas por meio da Davat Medical Supply com o ministro da Saúde de 12 de março de 2021. O tenente-coronel é apontado como responsável pela aproximação entre a Davat e o Ministério da Saúde e foi convocado pela comissão depois de ter participado de conversas em que foram discutidas ofertas da vacina de Covid e ter sido alvo da CPI das fake news no Congresso. Além de negar ter presenciado um esquema de propina, ele usou seu direito ao silêncio em diversas partes do depoimento. Sobre a reunião do dia 12 de março do Ministério da Saúde, da qual participam também representantes da Davat, empresa que tentou vender vacinas sem ser representante de fabricantes, Elcio Bruno afirmou que aceitou compartilhar a data que tinha na agenda do Ministério a pedido da reverendo Hamilton Gomes de Paulo, presidente da organização não governamental da ONG, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, CNH. Os senadores e o depoente disse ainda que fez uma pesquisa na internet sobre a empresa e que na ocasião não encontrou nada que desabonasse. O militar explicou que conheceu o representante da Davat, Cristiano Carvalho, e Luiz Paulo Dominguete somente nesta reunião. Contou que sua intenção na ocasião era acelerar a venda da vacina para o mercado privado, apesar da impossibilidade legislativa, disse à época, uma vez que compartilhamentos de reunião pré-agendada poderia acelerar a vacinação privada. Considera que até então não havia qualquer elemento em desfavor da Davat, que certamente seria profundamente investigada pelo Ministério da Saúde. Antes de qualquer negociação, não se enxergou nenhum possível prejuízo no compartilhamento da agenda do IFB, Instituto Força Brasil, vislumbrado se, por outro lado, um potencial benefício vacinação do país justificou. O militar da reserva também ressaltou que jamais participou de qualquer reunião ou encontro na qual teria sido oferecido ou solicitado a vantagem indevida por quem quer que seja para a compra de imunizantes. O depoente acrescentou ainda que nunca esteve presente em qualquer jantar com Dominguete, muito menos no que teria ocorrido em 25 de fevereiro no restaurante Vasto em Brasília. A CPI investiga se nessa ocasião teria sido perdida
pelo então diretor logística do Ministério Roberto Dias, propina de 1 por dose, comprado sobre 400 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, que estavam sendo oferecidas pela David. O Ministério da Saúde Dias, por sua vez, nega a acusação. Em um determinado momento, Elcio Bruno negou à CPI ter feito negócios com Dias, assim como conheceu o ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Branco, que estava no jantar em que teria havido o suposto pedido de propina. O depoente destacou também que nunca teve a proximidade com o então secretário executivo da pasta, Coronel Elcio Franco. Nunca tive relação de amizades ou qualquer proximidade com o Coronel Elcio Franco, apenas podendo eventualmente tê-lo encontrado em alguma solenidade militar de que não me recordo. Nunca frequentei a sua residência, não conheço a sua família, jamais almoçamos ou jantamos juntos. Não fomos contemporâneos na academia militar das Agulhas Negras, tampouco servimos no exército juntos. Acrescentou especialista e auto-intitulado consultor de defesa e segurança Elcio Bruno. Se apresenta nas redes sociais como representante sênior da empresa Suteste Soluções de Inteligência, adquirida pela companhia israelense Verit Systems. Apesar disso, o militar da reserva negou ter atuado como representante comercial da Suteste junto ao Ministério da Defesa. A negativa foi em resposta ao Senado Fabiano Contrato Rede Espírito Santo, que citou notícias que apontam que o tenente-coronel da reserva teria atuado como facilitador da empresa em um contrato de 33 milhões com o ministro como representante comercial. Jamais sou consultor da Defesa e Segurança, afirmou. Habeas corpus. Amparado por habeas corpus concedido ontem, 9, pelo ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, que permite que Elcio Bruno de Almeida não responda às perguntas que possam incriminá-lo, e ele se negou a responder vários pontos levantados por parlamentares. O coronel se calou, por exemplo, quando questionado sobre a natureza das atribuições do Instituto das Forças Brasil, além de não responder sobre sua relação com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alertado várias vezes por senadores de que não poderia se negar a responder questionamentos mais básicos que não prejudicassem o militar, passou a responder às perguntas autorizadas pela sua defesa. TSE encurrala Bolsonaro e apresenta notícia-crime ao STF por vazamento de informação sigilosa. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, presidido por Luiz Roberto Barroso, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de informações sigilosas. No conforme explica o portal G1, uma notícia-crime, um pedido de investigação no qual há relato de uma suposta conduta criminosa. Na semana passada, Bolsonaro divulgou nas redes sociais um inquérito completo da Polícia Federal que apurava um suposto ataque ao sistema interno do TSE ocorrido no ano de 2018. A notícia-crime será analisada com base no inquérito sobre alegadas fake news que apuram a disseminação de conteúdos falsos na internet e ataques contra o ministro do STF. A investigação será monitorada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Moraes atendeu um pedido unânime dos ministros do TSE, que inclui Bolsonaro entre as várias pessoas investigadas no inquérito. Tal aconteceu porque Bolsonaro tinha utilizado uma transmissão ao vivo online e omitida pela TV Brasil para atacar as urnas eletrônicas e disseminar notícias falsas que, por sua vez, já foram desmentidas pelos órgãos oficiais. No pedido endereçado ao STF, o ministro do TSE ressalta que podem ter sido provocados danos potenciais da Justiça Eleitoral.
porque se trata de um conjunto de informações que deveria ser de acesso restrito e pode causar danos à justiça eleitoral. O próprio processo democrático de realização e apuração das eleições solicita-se ainda a concessão de medidas cautelar criminal com o objetivo de remover as referidas publicações das redes sociais. Lê-se no pedido citado pela mídia. TSE crê que a conduta do presidente brasileiro poderá ser enquadrada no Código Penal, que trata um crime divulgar sem justa causa informações religiosas ou reservadas assim definidas em lei, contidas ou não no sistema de informação ou banco de dados de administração pública citado na matéria. A punição prevista para crime desta natureza é de 1 a 4 anos de prisão. Marinha desfila de blindado foi planejado antes da agenda para a votação da PEC do voto impresso. Jornalista, porém, garante que a ordem para pôr militares na rua partiu do presidente Bolsonaro. Marinha brasileira informou que o desfile de veículos militares blindados em Brasília nesta terça-feira 10 foi planejado antes da agenda de votação da proposta da emenda da Constituição da PEC do voto impresso pela Câmara e não possui relação com a mesma ou qualquer outro ato em curso dos poderes da República. Segundo a força em nota, um comboio de 150 veículos militares fará a entrega de convite a diversas autoridades da República, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e os presidentes da Câmara Arthur Lira, PP Alagoas, e do Senado Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, para participantes do dia de demonstração operativa no próximo dia 16 de agosto dos veículos do comboio. 14 viaturas ficaram expostas na esplanada dos ministérios em Brasília, em frente ao prédio da Marinha. O desfile faz parte da Operação Formosa deste ano, exercício militar que acontece atualmente desde 1988, apesar da regularidade, a primeira vez que haverá desfile militar, bem como participação da Força Aérea e Exército da operação. A escolha do dia do local para a realização do desfile causaram preocupação entre parlamentares que nas redes sociais causaram um governo de tentativa de intimidação dos legislativos, interferência no resultado da votação da PEC do voto impresso. Segundo o texto distribuído pela Marinha, os eventos buscam valorizar e apresentar a sociedade brasileira apresentadamente nos meios operativos de nossa Marinha. CPI dos royalties vai propor alterações na regulamentação de campos e produtores. Comissões parlamentares do inquérito da CPI dos royalties, participação especiais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao leste, que investiga a queda desse tipo de receita na arrecadação estadual, oficiou a Agência Nacional do Petróleo, ANP, para obter esclarecimentos sobre a não contabilização da parte da produção de gás no campo de Marlim Sul, fato já confirmado pela agência reguladora do campo. Fica a bacia de Campos e as mudanças na contabilização ocorreu entre os anos de 2005 e 2015. A comissão também anunciou na audiência pública remota que foi realizada nesta segunda-feira 9, que irá propor alterações na resolução 17 de 2015 da ANP, que contém regulamento técnico do Plano de Desenvolvimento de Campos Produtores. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo Cidadania, declarou que não contabilizou de parte da produção de gás. Não se trata de uma mera falha e não contabilização. Foi desconsiderada pela ANP como falha de 10 anos. Não é uma falha, é uma omissão, é uma sustentação de volumes não declarados. Não posso avaliar o valor que não foi pago em receitas compensatórias, mas já oficiamos a ANP que avalia o montante que deixou de ser pago, afirmou.
o respeito da Resolução 17/15 da ANP, que será alvo consulado público para que seja feita sua revisão. Luiz Paulo destacou que os planos de desenvolvimento de campos produtores de petróleo e de gás devem ser feitos tendo o interesse público para um norte. CPI irá estudar a resolução e propor alterações. Precisamos de parâmetros mais amplos quando decidimos de que forma explora um campo. É preciso atender aos interesses da sociedade, não somente o volume de carbonetos extraídos, que em parte é apenas interesse da concessionária, frisou o presidente do colegiado. Reinjeção de 100% do gás produzido no campo de Mero. Outro tema bastante debatido durante a reunião foi o plano de desenvolvimento do campo de Mero, na Bacia de Santos, que prevê rejeição de 100% do gás produzido no ano de 2030. O presidente da CPI criticou a rejeição total de que acarretaria no pagamento da receita compensatória ao poder público. Um plano de desenvolvimento com rejeição total e muito danoso ao estado do Rio de Janeiro. Óleo e ouro, gás e prata. Não me percebe como trocar ouro por prata por conta do novo regime de recuperação fiscal RRF. O estado do Rio de Janeiro terá que pagar 9 bilhões em serviço da dívida nos próximos 9 anos e a rejeição será triplicada neste período. É muito dinheiro e muito gás perdido, comentou o superintendente de desenvolvimento e produção de exercício da ANP, Mariana Calvadinha. Declarou que a agência monitora e cobra das concessionárias que existem projetos complementares para o gás natural, que primeira opção pode ser rejeição. Quando questionado sobre como o governo estadual para influir para que não haja um percentual tão alto de rejeição, o superintendente informou que o executivo possui acesso aos dados informativos dos campos, que os planos de desenvolvimento são constantemente revisados. IBGE prevê safra de 256,1 milhões de toneladas para 2021. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2021 sofreu mais um declínio em relação ao mês anterior, 0,9% ao 2,4 milhões de toneladas, mas continua em nível recorde. Com isso, a safra deve alcançar 256,1 milhões de toneladas, 0,8% superior obtida em 2020, 254,1 milhões de toneladas, em aumento de 1,9 milhões de toneladas. O levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA, mostra também que a área a ser colhida é de 68,2 milhões de hectares, 4,3% maior, 2,8 milhões de hectares que a área colhida em 2020. Em relação ao mês anterior, a área a ser colhida cresceu 0,33%, 177,6 mil hectares. O arroz e o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, representam 92,4% da estimativa da produção, responde por 87,7% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 6,5% na área do milho, 1,6% na primeira safra e 8,2% na segunda, e de 4,4% na área da soja. Por outro lado, houve declínio de 16,0% na área do algodão herbáceo e de 0,1% no do arroz. No que se refere à produção, espera-se acréscimo em relação a 2020 de 9,8% para a safra da soja, para continuar a elevar seu recorde, devendo chegar a 133,4 milhões de toneladas em 2021. Estima-se alta também para o arroz em casa, 4,1%, já o algodão herbáceo, 16,6%, e o milho, 11,3%, deve ter queda. A informação de julho para a safra nacional de cereais, leguminosas e
oleaginosas de 2021 alcançou 256,1 milhões de toneladas em uma área colhida de 68,2 milhões de hectares em relação a 2020. A área C colhida cresceu 4,3%, 2,8 milhões de hectares à frente do previsto no mês anterior. Houve alta de 177,6 mil hectares, 0,3%. As regiões Sul, 7,5%, Nordeste, 4,9%, Sudeste, 3,4%, Norte, 0,9%, tiveram altos em sua estimativa. A primeira deve produzir 78,6 milhões de toneladas, 30,7% ao total nacional. De segunda, 23,7 milhões de toneladas, 9,3% do total. Terceira, 26,6 milhões de toneladas, 10,4% do total. E a quarta, 11,1 milhões de toneladas, 4,3% do total. Por outro lado, por Centro-Oeste, que é o maior produto, 45,3% do total nacional, foi estimado uma queda de 4,6% frente a 2020, devendo produzir 116,1 milhões de toneladas em 2021. Entre as unidades da Federação, Mato Grosso lidera como maior produto nacional de grãos, com uma participação de 27,7%, seguido pelo Paraná, 14,6%, Rio Grande do Sul, 3,7%, Goiás, 9,1%, Mato Grosso do Sul, 8,3%, Minas Gerais, 6,4%, que somados representam 79,8% do total nacional. Da variação positiva na estimativa da produção em relação ao mês anterior ocorreram no Rio Grande do Sul, 829,5 mil toneladas, em Santa Catarina, 126,4 mil toneladas, no Mato Grosso, 119,2 mil toneladas, na Bahia, 68,0 mil toneladas, Pará, 48,2 mil toneladas, em Rondônia, 24,2 mil toneladas, Rio de Janeiro, 1,8 mil toneladas. Já a variação negativa ocorre no Paraná, 2,9 milhões de toneladas, em Goiás, 553,1 mil toneladas, no Ceará, 54,0 mil toneladas, no Paraná, 49,3 mil toneladas, em Pernambuco, 43,1 mil toneladas, em Minas Gerais, 18,3 mil toneladas, no Rio Grande do Norte, 8,3 mil toneladas, no Maranhão, 4,7 mil toneladas. Destaque nas estimativas de julho de 2021 em relação à de junho. Em junho, destacaram-se as variações positivas nas seguintes estimativas de produção em relação a junho: cevada, 7,1%, ou 31,7 mil toneladas; trigo, 6,3%, ou 496,8 mil toneladas; algodão herbáceo em caroço, 4,0%, ou 228,5 mil toneladas; cacau em amêndoa, 3,6, ou 9,7 mil toneladas; arroz na casca, 2,6%, ou 293,4 mil toneladas; milho, primeira cefaz, 2,4%, ou 630,1 mil toneladas; aveia, 1,9%, ou 19,2 mil toneladas; feijão de segunda safra, de 0,5%, ou 4,4 mil toneladas; soja, 0,1%, ou 671,4 mil toneladas. Por outro lado, são esperados declínio do milho da segunda safra, 5,9%, ou 4,1 milhões de toneladas; ou sorgo, 4,4%, ou 114,8 mil toneladas; do feijão, primeira safra, 2,8%, ou 35,3 mil toneladas. Inflação alta tem maior de junho de 2022. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,76% nos últimos 2 meses, de 8,99% acima dos 8,35% observado nos 2 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2020, a variação mensal havia sido
de 0,36%. O Índice Nacional de Preços Consumidor Amplo do IPCA de junho apresentou alta de 0,96%, 0,43 ponto percentual de PP acima da taxa de 0,53%. Registra em junho, essa é a maior variação para um mês de junho de 2022, quando o índice foi de 1,19% no ano do IPCA, acumulou alta de 4,76% nos últimos 12 meses e de 8,99% acima dos 8,35% observado nos 12 meses imediatamente anterior. Em junho de 2020, a variação mensal havia sido de 0,36%. Dos 9 grupos de produtos, serviço, pesquisa e 8 apresentam alta em junho. A maior variação é de 3,10% e o maior impacto é de 0,48 pp. Vieram de habitação e de segunda maior contribuição de 0,32 pp. Veio do grupo transporte 1,52%, que acelerou em relação ao mês anterior de 0,41%. Na sequência, veio alimentação e bebidas 0,60% e 0,3 pp, cujo resultado também ficou acima do registrado em junho, 0,43%. Por sua vez, o grupo saúde e cuidados pessoais 0,65% apresentou a queda e contribuiu com 0,9% pp. No índice geral, os demais grupos ficaram entre 0,12% de comunicação e o 0,78% de artigos de residência. O resultado de habitação, 3,10%, foi influenciado pela alta da energia elétrica, 7,88%, que acelerou em relação ao mês anterior, 1,95%, e registrado o maior impacto individual do IPCA de junho, 0,35 pp. A bandeira tarifária vermelha, patamar 2, vigorou nos meses junho e julho. Contudo, a partir de dia 1º de junho, houve reajuste de 52% no valor adicional dessa bandeira tarifária, que passou a cobrar 9,492 a cada 100 kW consumidos. Antes, o acréscimo era de 6,243. Além disso, o resultado e consequência dos reajustes tarifários de 11,38 em São Paulo, 2,45% a partir de 4 de junho, e de 8,97% em Curitiba, 11,34% a partir de 24 de junho e de 9,08% em Undas Necessárias do Porto Alegre, 8,2% a partir de 19 de julho. Este último não havia sido incorporado pelo IPCA de junho e por isso foi captado em sua tonalidade no índice de julho. Ainda em habitação, os preços do gás botijão 4,17% e do gás encanado 0,48% também subiram. No sul, gás encanado houve contribuição residual referente ao reajuste de 9,63% no segmento residencial. Em São Paulo, 0,83% a partir de 31 de maio. Subitens, aluguel residencial 0,93%, condomínio 0,66%, acelera em relação ao mês anterior, cuja altas haviam sido de 0,48% e 0,49%, respectivamente. Destaca-se também a variação da taxa de água e esgoto de 0,33%, por conta do reajuste de 6,90% em Porto Alegre, 3,19%, vigente desde 1º de julho, e de 1,62% em Campo Grande, 0,27%, ocorrido em 24 de julho, em Brasília, 0,35%. Houve redução média de 2,74% a partir do 1º de junho.
No grupo do transporte, 1,52%, principal contribuição veio das passagens aéreas, 35,22%, e 0,10 pp, que haviam caído 5,57% em junho. Ainda nos transportes públicos, 4,52%, destacam-se altas do ocorrência do reajuste de 5,49% das tarifas de Porto Alegre, 5,6% a partir de 2 de julho, da alta de 0,34% do subitem ônibus intermunicipal foi influenciado pelo reajuste de 4,83% das tarifas também em Porto Alegre, 5,39% a partir de 1º de julho, além da contribuição residual referente ao reajuste de 6,80% nas tarifas em Salvador, 1,48% a partir de 1º de junho. Os preços dos combustíveis, 1,24%, aceleram em relação a junho, 0,87%. Em particular, a gasolina teve alta de 1,55%, enquanto havia subido 0,69% no mês anterior, contribuindo com 0,9 pp no início do mês. Ainda em transporte, os veículos próprios, que haviam subido 0,36% em junho, registram alta de 0,96% em junho. Automóvel usado permaneceram em alta, contribui conjuntamente 0,7% pp no IPCA de julho. Demais, alguns produtos e serviços relacionados a este do conserto da automóvel, 1,68%, seguro voluntário veículo, 1,63%, e do conserto de automóvel, 0,67%, tiveram comportamento semelhante à alta de 5,01%. De Pará foi influenciado por reajuste em diversas praças a partir de dia 1º de julho. De São Paulo, 6,47%, em Curitiba, 1,0%. Em alimentação, bebida, 0,60%. A alimentação no domicílio passou de 0,33% em julho para 0,78% em junho, principalmente por conta do tomate, 18,65%, e do frango em pedaço, de 4,28%, do leite longa-vida, 3,71%, e das carnes, 0,77%. No lado das quedas, destacam-se a cebola, 3,51%, batata inglesa, 2,3%, arroz, 2,35%. A alimentação fora do domicílio, 0,14%, acelerou em relação a junho, de 0,66%, principalmente por conta do lanche, de 0,16%, e da refeição, 0,4%, cujos preços haviam subido 0,24% e 0,85% no mês anterior, respectivamente. A variação negativa do grupo saúde e cuidados pessoais, 0,60%, reflete a queda no item plano de saúde, 1,36%, 0,5 pp, decorrente do reajuste de 8,19% autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, em 8 de julho, com a vigência retroativa maio de 2021, cujo ciclo se encerra em abril de 2022. Desse modo, o IPCA de junho foram apropriadas as frações mensais relativas ao mesmo de maio e julho. Em relação aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas representam variações positivas em junho. O maior índice foi registrado na maior metropolitana de Curitiba, 1,60%, influenciado pelas altas no preço das passagens aéreas, 39,92%, e de energia elétrica, 11,34%. Já o menor resultado ocorreu
Em Aracaju, 0,53% por conta da queda nos preços do seguro voluntário de veículo, 11,37%, e dos planos de saúde, 1,47%. Para o cálculo do índice de julho, foram comparados os preços coletados no período de 29 de julho e 28 de julho de 2021, referente aos preços vigentes no período de 28 de maio e 28 de julho de 2021. Base. Cabe lembrar que, em virtude do quadro de emergência de saúde pública causada pela Covid-19, o IBGE suspendeu no dia 18 de março de 2020 a coleta presencial do preço nos locais de compra. A partir dessa data, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como pesquisas realizadas em sites de internet, por telefone ou por e-mail. A partir do início de julho de 2021, o IBGE iniciou a retomada gradual da coleta presencial de preços em alguns estabelecimentos, conforme descrito no portal número 207/2021, no presidente do IBGE. NPC tem alta de 1,2% em junho. O Índice Nacional de Preços e Consumidor, INPC, apresentou alta de 1,2% em junho, 0,42% PP acima do resultado de julho, 0,60%. No entanto, o indicador acumula alta de 5,01% em 12 meses, de 9,85% acima dos 9,22% observado em 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2020, a taxa foi de 0,44%. Os produtos alimentícios subiram 0,66% em junho, ficando acima, portanto, do resultado de junho, 0,47%. Já os não alimentícios tiveram alta de 1,3%, enquanto em junho havia registrado 0,64%. No diz que, a respeito aos índices regionais, todas as áreas registram alta de julho. O menor índice foi observado em Rio Branco, 0,61%, onde pesaram as quedas, nos quais da cebola, 18,44%, e o arroz, 2,24%. A região metropolitana de Curitiba registrou maior variação de 1,82%, influenciada pela energia elétrica, 11,68%, e pelos automóveis usados, 3,3%. Para o cálculo índice do mês, foram comprados os preços coletados no período de 29 de junho, 28 de junho de 2021, referência com os preços vigentes no período de 28 de maio e 28 de junho de 2021. Base. O INPC, calcula pelo IBGE desde 1979, se refere à família com rendimento monetário comum de 5 salários mínimos, sendo chefe assalariado, e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.